Fala Dev, beleza? Mike Brito na área para a gente estudar um pouquinho hoje sobre API, REST e RESTful. Beleza? Vamos entender um pouquinho o que significam essas palavras que você já deu uma olhada por aí em algum lugar, né? Também vamos criar uma pequenina API, legal? Com Node e Express e seguindo aí os padrões REST para sermos RESTful. Tá legal? Cara, vamos começar entendendo o que é uma API. Eu vou fazer um exemplo bem prático para você. Você entrou hoje para assistir esse vídeo, beleza? Você pegou aí o seu smartphone, o seu PC, entrou aí no seu computador e chegou até esse vídeo. Qual que foi o caminho que você usou? Você entrou aí no YouTube, digitou aí aprender Node, aprender API, como funciona a API, quero entender API, alguma coisa assim, né? Ou escreveu aí REST, RESTful, chegou nesse vídeo e começou então a estudar. Como é que funcionou isso? Você já parou para pensar de você escrever ali num termo de pesquisa e isso voltar para você, aparecer para você esse conteúdo até que você possa consumir esse conteúdo? Essa ideia vai ser muito legal, cara. Vamos imaginar que você está sentado numa mesa, num restaurante, beleza? Então você é um cliente, tá? Você está ali esperando para ser atendido, vai vir um garçom te atender, beleza? Então terá o garçom, e o garçom, qual que é a função dele? É anotar os seus pedidos, beleza? E enviar ou levar, tá? Tanto faz, seus pedidos para a cozinha, beleza? E temos a cozinha, tá legal? Dessa forma a gente vai entender bem legal como que é uma API. Então, tem o cliente, você, o garçom é o intermediador entre você e a cozinha, tá? O cliente, vamos entender que ele é o client, que é o cliente mesmo, tá legal? Pode ser aqui o seu app no seu celular, pode ser aqui a sua página na web, tá legal? Ali você escreveu os pedidos, então o garçom é a nossa API, show? É a nossa API, é o que vai pegar os pedidos e levar os pedidos para a cozinha, que é o nosso servidor, beleza? O nosso server. Simples assim, nada demais, é bem tranquilo, você já matou o que é uma API. Lógico, nós temos aí os conceitos mais avançados, né? Então, API, o que significa, né? Ele é um acrônimo aí para Application Programming Interface, beleza? Que seria uma interface de programação de aplicações, beleza? Que é basicamente um conjunto de rotinas e padrões que uma aplicação disponibiliza para a gente para que outras aplicações peguem essa informação. Então, trazendo isso para termos práticos. Você criou aqui a sua API, vamos lá, tem a API do YouTube, beleza? E você criou aí um aplicativo, um client, que vai consumir a API do YouTube, beleza? Para poder trazer os videozinhos para o seu aplicativo. Então você criou o seu app, você vai conversar com a API do YouTube, ele vai trazer lá do servidor dele informações para o seu aplicativo. Simples assim. É para isso que funciona uma API. Eu vou deixar escrito aqui o que eu falei. Beleza? Depois fica legal para você dar uma consultada aí, tá? Então a gente pode entender que a API ela é responsável por estabelecer comunicação entre diferentes serviços, não é isso que você entendeu? Você tem o seu serviço, você está usando serviços do YouTube, do Instagram, do Facebook, beleza? Você entende também que ela é um meio de campo entre essas tecnologias. Legal? Vou anotar aqui também. Meio de campo entre as tecnologias. Ela é um intermediador para essa troca de informações. Matou a pau, você já entendeu o que é uma API, tá legal? Agora nós vamos entender um pouquinho o que é um REST. Entenda uma coisa, cara, você chegou no seu restaurante ali, tá legal? E você quer um restaurante limpinho, né? Você quer um restaurante que te atenda bem. Você quer um restaurante que te dê aquilo que você pediu. Legal? Da mesma forma, você não pode chegar no restaurante gritando. Não pode chegar no restaurante xingando. Tá legal? É feio isso. O que nós estamos conversando aqui? Boas práticas. Não é isso que a gente está falando? A gente está falando assim, cara, vamos respeitar algumas coisas e tudo vai rolar legal. Tá? O REST é isso. O REST determina, ele determina algumas obrigações nessa transferência de dados. Legal? Bacana, né? Veja bem, a transferência de dados que nós conversamos ali em cima, que a API faz pra gente, beleza?
ela é feita geralmente com o protocolo HTTP, beleza? Vou colocar assim, ó, a transferência de dados, geralmente usando o protocolo HTTP, tá bom? Então, o REST chega e fala assim, cara, nós precisamos ter aí umas regrinhas, umas obrigações para essa transferência de dados, tá legal? De um jeito mais polido aí, usando a explicação do que é o REST, é um acrônimo também para Representational State Transfer, beleza? Transferência de estado representativo, tá? O que é um estado representativo? O que significa isso? Uma transferência de dados, tá? De uma maneira representativa, legal? De uma maneira didática, vamos pensar assim, de uma maneira didática, tá? Tô escrevendo aqui para você dar uma lidinha depois. Então o REST, ele delimita, como eu falei, algumas obrigações nessas transferências de dados, tá legal? Então, quais são essas necessidades, quais são essas transferências de dados? Antes da gente falar quais são elas, só para entender os dados aqui no REST, nós vamos chamá-lo de resource, beleza? Resource seria então uma entidade, um objeto. Daqui a pouquinho a gente vai ver que maneiras são passados esses dados, mas só para você entender que há então uma transferência de dados. Nesse caso aqui que eu falei do restaurante, o cliente está fazendo pedidos, o garçom está anotando isso num bloquinho de pedidos, levando até a cozinha, e falando para o cozinheiro, mostrando ali o bloquinho de pedidos. Eu preciso desse pedido aqui, tá? Para mesa X e tudo mais. Esse jeito aqui que ele está fazendo é levando através de um bloquinho de notas. A gente já sabe que o nosso bloquinho de notas seria o HTTP e depois a gente vai ver como que a gente escreve isso daí no bloquinho de notas. Simples total, né, galera? Eu acho que nunca foi tão simples entender REST, RESTful e API, beleza? Então existem aí 6 constraints que a gente chama, que são obrigações, tá bom? Obrigações, 6 constraints para você ser RESTful, tá? Para você ser RESTful. Eu já vou dar logo a bola para você, já vou cantar a bola para você. Ser RESTful é você cumprir os padrões REST. Simples assim. Você já matou o que é RESTful, não precisa mais se preocupar com isso daí, tá bom? Ser RESTful é você aplicar os padrões REST. Quais são os padrões? A gente vai estudar eles nesse momento, beleza? Tá aqui, 6 necessidades, tá? Para ser RESTful. Vamos lá. Primeiro, client server, tá? Cliente servidor. Facinho de entender. O cliente e o servidor precisam estar separados. Dessa forma, a gente tem uma portabilidade do sistema. O cliente pode ser qualquer um, tá? Desde que eu estou fazendo uma API lá para que outras pessoas venham consumir, o servidor, ele tá único lá, mas existe aí a API e está sendo separado. Ou seja, eu não estou entrando numa interface front-end do YouTube para poder pegar as informações. Eu estou recebendo isso de uma outra forma, tá? Pegando lá do servidor, da API, e a gente vai ver como que é essa forma daqui a pouco. Então você já entendeu que é a separação do cliente do servidor, tá? Os dados do cliente e do servidor. Simples assim. Trazendo para nossa realidade aqui, usando React para web ou React Native, isso são clientes. O Native vai rodar lá no smartphone. O web vai rodar lá no computador, beleza? São exemplos aí práticos de como é separado isso. E eles estão consultando uma API lá do YouTube. Você não está nem vendo como é que funciona. Você simplesmente está consultando essas informações. E aí ele entra com outra constraint, com outra necessidade chamada stateless. Stateless significa que ela é sem estado. O que é isso, Mike? Puxa, aí que você me complicou agora. Cara, cada pedido que eu fizer para o meu garçom precisa saber que é para mim que ele tem que devolver aquele pedido. Então, pensa que cada pedido que eu faço para a minha API, toda vez que eu chego e chamo a minha API, esse pedido ele tem que ir completo, com todas as informações para o servidor, beleza? O servidor precisa ter todas as informações para devolver esse pedido de uma maneira correta, do jeito que eu pedi. Legal? É só isso, cara. Matou a pau, que é o stateless. Então, cada requisição que o cliente faz para o servidor deverá conter todas as informações necessárias para o servidor entender e responder. Aí eu já vou colocar 2 palavrinhas aqui, tá? Responder a requisição. Response e request. Toda vez que você vê essa palavrinha aqui na nossa aula, response você vai entender que é responder. E request é a requisição. Beleza? Matou a pau, que é o stateless. Legal? Mais um exemplo prático. A sessão do usuário, por exemplo. A gente vai lá, inicia a sessão do usuário, mas toda vez que eu entrar na API de novo para pedir dados, eu preciso enviar essa sessão do usuário. O servidor não pode armazenar essa sessão lá dentro dele. Tudo bem? Eu tenho que enviar isso novamente. É isso que é stateless. Se o servidor armazenasse isso dentro dele, ele teria um estado lá dentro.
Ele não pode ter estado. Então, stateless significa sem estado. Beleza? Muito simples, né? E vou escrever essa para você também. Exemplo, a sessão do usuário deverá ser enviada em todas as requisições para saber se aquele usuário está autenticado e apto a usar os serviços. Simples assim, beleza? E o servidor não pode lembrar que o cliente foi autenticado na requisição anterior, como eu falei. Nos nossos cursos, por exemplo, temos por padrão usar tokens para essa comunicação, beleza? Para as comunicações. Os tokens vão dizer que o usuário está autenticado ou não. Desde que essa API, esse caminho seja fechado, né? Se for um caminho aberto, uma API aberta, eu não preciso enviar essa sessão, mas eu preciso enviar informações suficientes para o servidor resolver a vida lá atrás sem guardar nenhum estado, beleza? Tem que estar tudo na minha requisição, no meu pedido. Muito bem. Próximo. E assim, ó, matando essas daqui, você já está mais perto de ser RESTful, tá entendendo? Você está respondendo legal aí as necessidades, as constraints, as obrigações do REST. Então, próximo, cacheable. Simples. As respostas para cada requisição que você fizer, elas têm que vir explícitas, dizendo se ela pode ser cacheada ou não. Aplicou isso, caminho a mais para o seu REST. Show de bola, né? Layered System. Vou escrever aqui, Layered System. Sistemas em camadas, beleza? O cliente vai sempre acessar um endpoint, beleza? O que é o endpoint, Mike? O que é uma URI, endpoint? O que é isso aí, cara? É simples, eu tô aqui, https, por exemplo, graph.facebook.com/ sei lá, YouTube. Beleza? Isso aqui é um endpoint, isso aqui é o caminho que ele está chegando. Nesse caso aqui, o Graph Facebook é uma API, tá legal? É uma URL aqui, e aí eu estou adicionando aqui uma informação, que eu quero o YouTube, eu quero as informações do YouTube. Então esse é o endpoint. Fechou, tá? Matou. Toda vez que você consultar uma API, ela tem ali o seu endpoint. Então, cara, o cliente vai consultar, vai acessar o endpoint, tá? E ele não precisa saber quão complexo está sendo lá atrás para o servidor me responder para esse cliente, né? Aquela informação. Então, trazendo de novo o exemplo do garçom. Cara, me traz aqui esse prato. Eu não quero saber como é que o garçom vai fazer para levar isso lá para o servidor, para o cozinheiro, se o cozinheiro vai precisar de outros cozinheiros, qual que é o caminho até ele chegar lá, né? Existem camadas, existem caminhos. Mas eu não me interesso por isso, eu só quero receber o meu prato. Eu estou pedindo e quero receber, tá bom? Então, ele tem que respeitar essas camadas, fazendo com que o cliente não saiba da complexidade que existem lá atrás. Então, o cliente acessa um endpoint sem precisar saber da complexidade, de quais passos estão sendo necessários para o servidor responder a requisição, ou quais outras camadas o servidor estará lidando para que a requisição seja respondida. Matou a pau também. Próximo e último, e ele é opcional, legal? Então, se você chegou até o Layered System e fez isso na sua API, você já é RESTful. Mas você tem uma opção aqui também, que é o Code on Demand. Code on Demand é você enviar para o seu cliente, né? O servidor envia para o cliente algum script para ele rodar lá no front. Beleza? O back-end, o servidor, manda lá para o cliente rodar lá algum script. Isso é opcional, ele pode fazer isso ou não. Então ele dá a possibilidade da nossa aplicação pegar códigos como JavaScript, por exemplo, e executar no nosso cliente. Show de bola, matou as 6 necessidades ou 6 constraints para ser RESTful. Matou isso, tá show de bola. Já entendemos também o que é RESTful, vamos falar um pouquinho de boas práticas, mas nós vamos falar das boas práticas codando, beleza? Vamos codar e lá no código a gente vai falar um pouquinho das boas práticas aplicadas aí na nossa API que a gente vai criar agora. Beleza, Dev, de volta então agora para nós construirmos a nossa API. Legal? Vamos começar então criando o nosso projeto, tá? Eu já tenho a minha pastinha aqui usando yarn init -i. Tá? O init ele vai iniciar um projeto, -i ele vai iniciar sem me fazer perguntas. Legal? Tá massa, ele já iniciou aqui, ele criou para mim um package JSON, onde ele deixa aqui algumas informações do meu projeto. Beleza? O que nós vamos usar aqui para começar a criar o nosso servidorzinho, nós vamos usar o Express, beleza? Yarn add Express, nós vamos adicionar ao nosso projeto a dependência Express. Ele já colocou aqui, percebe que ele criou uma pastinha Node Modules, onde está as dependências também do Express e tudo mais, e um yarn lock para ele fazer um mapeamento disso para a gente. Bacana. Tendo isso em mente, nós vamos começar a entender um pouco agora de
construção de API e boas práticas e tudo mais. Percebe também que eu deixei aberto aqui o Insomnia, esse aplicativo bacana que vai fazer a gente se comunicar com o nosso back-end, tá? Através do protocolo HTTP, como a gente conversou um pouco agora. Ok? Então eu vou criar aqui pra gente um server JS. Esse server é onde nós vamos começar então a criar a nossa API. Eu vou começar chamando o Express, tá? Que eu instalei lá com Yarn. Boa. E vou instanciar ele nessa variável app. E para eu iniciar o meu servidor, eu posso só colocar um app listen. Ele já vai dar um start no servidor, beleza? E eu quero ele na porta 3000 com uma callback function aqui, só me dando uma informação, né? Console log server is running. Legal? No momento que eu chamar aqui o node server, ele já vai me avisar que o servidor está rodando. Claro, não tem nada nesse servidor, não está valendo muita coisa. É onde a gente vai começar a entender um pouquinho mais agora do nosso REST. E um conceito muito importante que eu falei batido, tá? Propositalmente, é o resource. Isso é um conceito fundamental do REST. Entender bem o que é o resource. E é a partir de agora que a gente vai entender bem. O resource, como eu falei aquela hora, ele é um objeto, ele é uma entidade. Tudo bem? Ele tem dados associados a ele tem relacionamentos com outros resources, né? Uma série de métodos para operar ele. E para a gente entender um pouquinho dos resources, nós vamos conversar um pouco sobre verbos HTTP. Verbos HTTP, tá? Para a gente criar essa comunicação com os nossos resources. O resource, então, você vai entender quebradinho, tá? Você vai entender por pedaços. Daqui a pouquinho vai construir na sua cabeça o que é resource. Porque resource é um conceito um pouco abstrato. Mas a partir do momento que a gente for construindo esses pequenos pedaços, de repente você vai falar, ah, entendi bem o que é um resource. Então, os verbos HTTP, que são importantes para a construção do nosso resource, nós temos o get, o post, put e delete. Tá? Nós temos outros também, mas esses são os mais usados. Legal? E cada um deles me diz uma coisa, tá? Cada um deles significa uma coisa para mim. E aqui eu já vou até falar uma boa prática. É importante que você utilize os verbos HTTP nas requisições da sua API, tá? Que você crie esses verbos. Tem desenvolvedores que preferem usar só o get e o post, mas é importante que nós usemos diferentes verbos para cada tipo de ação, porque assim fica mais claro para quem está consumindo nossa API, tá? Quem está consumindo o nosso resource, o que cada uma dessas coisas estão fazendo. Então o get, ele é responsável por receber dados de um resource. O post é o cara que vai enviar dados ou informações para serem processados por um resource. Vai segurando essa palavra resource aí, calminha, que daqui a pouquinho vai fazer sentido para você. O put é o cara que vai atualizar os dados de um resource e o delete é um cara que vai deletar um resource. Tudo bem? Então, se o meu endpoint, né, for localhost 3000, que é o meu servidor, ok? Barra clients, que a gente vai brincar um pouco aqui com esses clients, eu tenho então um endpoint clients, como a gente conversou aquela hora, beleza? Eu tenho a minha URI, que é esse caminho completo, tá legal? E eu posso dizer que clients é o nome do meu resource, tudo bem? Eu posso dizer isso. Então, a partir do momento que você for trocar agora esse daqui pelo nome get, então vai receber dados de um cliente, nesse caso específico, tudo bem? Post vai enviar dados ou informações para serem processados nesse cliente, tá? Desse cliente. O put vai atualizar os dados desse cliente e o delete vai deletar um cliente. Ficou um pouquinho mais claro, né? Mas você vai ver que o resource não termina aí. Ele tem, então, uma série, como eu falei, uma série de outros fatores. Então, a URL, essa URI, ela não é o resource, tá? Ela é um nomezinho, vamos só dizer que é um nomezinho. Ela é para alcançar, é onde eu chamo o garçom, tá? Ele vai fazer a troca de informações. Os dados vão passar por aqui, tá? Mas ele não significa que é o resource. E você lembra também que eu falei que tem um bloquinho de notas. Esse garçom, ele tem um bloquinho de notas para anotar os pedidos, ok? Como é que ele escreve ali? É o que a gente vai ver daqui a pouco. Mas vamos pensar que então esse resource vai ser os bloquinhos de nota, tudo bem? Vai ser o bloquinho de notas. O bloquinho de notas de clients nesse caso aqui. Tudo bem? Para ficar bem didático. Vamos lá. Então, no Express, para eu usar os verbos, é bem tranquilo. Eu posso colocar um app get, tá? App post, app put
e app delete. Tá aqui, os verbos já estão bem colocadinhos aqui no Express para a gente usar eles. Bacana? Aqui a gente matou uma boa prática também. Eu vou atualizar o meu bloquinho de boas práticas, tá? E uma boa prática é utilizar verbos HTTP para as nossas requisições. Tudo bem? E alguns verbos que eu coloquei aqui são esses, tá? Alguns deles. Muito bem, agora vamos só colocar o endpoint que nós vamos usar, que é o /clients, ok? Outra boa prática, e é uma informação, é que a gente não utilize barras no final. Você é livre para utilizar, mas é uma boa prática não utilizar barras no final do seu endpoint, tudo bem? E também uma outra boa prática, né? E uma dúvida também de desenvolvedores é, será que eu uso no plural ou no singular? Será que eu uso client ou clients? A resposta é não importa, use um padrão. Se você usar client, os seus próximos resources que você for criar, que seja, sei lá, post, user, post, transaction, se você for usar no plural, use tudo no plural. Tudo bem? Só mantenha isso aí. Já vou atualizar também nosso amiguinho de boas práticas aqui. Então, utilizar plural ou singular, tanto faz, não importa. Use um padrão. E não deixe uma barra no final do endpoint. Muito bem, aqui já demos um passo a mais, então, na criação do nosso resource. Ok? Outra coisa interessante é que às vezes você vai querer pegar um único client. Você pode colocar aqui o ID, que é um parâmetro, tá? Para você pegar um único cliente. Assim como no put, você vai atualizar só um cliente. Então, importante colocar isso. E o delete, você vai deletar um cliente. Importante você colocar aqui também. Bacana? Pronto. Agora, o Express, ele permite que a gente coloque aqui uma callback function, que é o que vai processar, vou colocar assim, ó, function, é a nossa callback function, e ela vai processar a nossa requisição. E é óbvio, eu preciso pegar o meu request, né, o meu garçomzinho vai pegar o meu pedido, meu request, e vai me enviar uma resposta, ok? Então, esses dois parâmetros importantes serem passados aqui. Usamos por padrão REC e RES. Bem tranquilo. Você já sabe que um é minha requisição e o outro é a resposta que, depois de processar minha requisição, eu vou obter. Então, para finalizar o que é o conceito de resource, nós temos agora o que está sendo notado, né? Até agora aqui a gente está construindo o nosso bloquinho de notas, tá? Do nosso garçomzinho. Nós estamos construindo nossos resources. Mas agora, e os dados? Como é que eles estão sendo anotados? Antigamente nós usamos a notação de XML. Hoje em dia usa-se JSON, tá? Que significa JavaScript Object Notation. É o jeito de anotar os objetos JavaScript. Bem tranquilo. Aqui, só para ficar simples para a gente entender, eu vou acessar no meu navegador, eu vou acessar essa URL aqui e ela vai me trazer aqui usuários, beleza? Ela vai me trazer usuários fakes dessa API aqui e eu vou criar um novo arquivo aqui chamado data.json, tá? E vou pegar esses usuários lá daquela URL, tranquilamente. Então aqui eu já tenho os dados do meu resource e esse é o meu resource de clientes. Bacana, uma coisa a mais, vou chamar esses dados aqui. Claro, na sua aplicação provavelmente vai ser uma conexão com um banco de dados, né? Vai ser outra forma que você vai puxar esses dados, né? Não vai ser fake assim. Mas aqui você já tem os dados. A partir do momento agora que eu pego, get, como a gente já viu, é pegar clientes, então eu tenho que responder aqui os clientes. Mas o Express precisa, então ele precisa usar o JSON. É só isso, estou avisando o Express, usa para mim a notação JSON, tudo bem? E aqui eu vou ter a resposta agora em formato JSON, tá? Simples de todos os meus clientes, ok? Olha que bacana, já começamos bem legal a nossa aplicação. Se eu mandar aqui um node server, meu server está rodando, agora eu posso acessar o /clients. Usando o Insomnia, eu vou criar uma pastinha para ser bem didático aqui, clients, só para saber que esse é o meu resource de clients. Vou adicionar o meu primeiro request, que é todos os clientes. Pegue todos os clientes. Tá? Tranquilo? Então você não precisa enviar nenhum body, mas você só precisa chegar no endpoint, né? Localhost 3000 /clients. Ok? Na hora que eu enviar, olha que bacana. Recebi de volta todos os meus clientes. E aqui entra mais um conceito que eu quero mostrar para você com esse 200 aqui, ok? É o conceito agora de uma boa prática e um conceito de sempre deixar o seu cliente com respostas bem claras. E a boa prática é nunca deixe o cliente sem resposta, tá bom? Sempre
respostas. E aí, então, nós vamos dar uma olhadinha nos status das respostas. Você já viu ali, o status 200. E eu vou só colocar aqui para você, depois você dá uma estudadinha nisso. Quando você estiver construindo a sua API, é sempre bom consultar isso daqui para você mandar respostas claras para o cliente. Pensa comigo. Você criou sua API e tem uma pessoa, existe um app lá dos Estados Unidos consumindo sua API. Aqueles desenvolvedores, eles não sabem bem como que foi feito aqui por trás, o que está acontecendo aqui no seu servidor. Então, é importante que essas respostas sejam claras. E por isso nós temos os status das respostas no HTTP. Onde o 200, o OK, ele está me falando que a minha requisição foi servida perfeitamente, está tudo certo. Mas vai chegar um momento que eu preciso só avisar que foi criado, que não tem um conteúdo, né? Geralmente ali no put, no post, no delete, às vezes não tem o conteúdo que eu estou procurando. Eu tenho que avisar para o meu cliente se ele fez uma requisição ruim, né? Cara, faltou dados na sua requisição, então aqui eu mando o status da resposta. Eu preciso avisar o meu cliente se foi encontrado ou não aquela rota. Por exemplo, se eu mando aqui agora um client, ela não existe, então 404 não foi encontrado. Então, meu cliente sabe, rapaz, eu estou acessando uma rota que não existe. E o server error, às vezes vai dar erro no nosso servidor, alguma coisa de código, então eu aviso para o meu cliente, cara, fica tranquilo, tudo que você fez está certo, mas há um erro aqui com a gente, tudo bem? A gente vai tentar resolver isso. Bacana? Bem tranquilo, né? Então, por padrão aqui, você viu que já o REST JSON, direto assim, ele vai sempre responder 200. Né? Sempre responder 200. Beleza? Então, como é que a gente vai comunicar melhor? Eu vou fazer agora esse exemplo de comunicação aqui nessa parte do pegar um cliente, tá bom? Bem tranquilo, eu preciso pegar o ID desse meu cliente, então eu tenho esse ID disponível para mim no meu REQ, que é a minha requisição, .params, ok? Que são os parâmetros da requisição. Eu poderia ter aqui diversos parâmetros, né? Poderia ter um post ID, enfim. E tudo isso eu poderia estar pegando com o meu REQ params, beleza? Ele estaria disponível aí para mim. Nesse caso, eu preciso só do ID do cliente, tá bom? E eu preciso desse ID do cliente para pegar um cliente. É igual data find cli, tá bom? Cli ID for igual ao ID. Então eu estou falando para ele o seguinte, cara, procure para mim o cliente de ID que for igual a esse ID que eu estou pedindo aqui e joga na minha variável client, tá? E me responda o client. Show? Então eu estou pedindo um cliente só, vamos restartar o nosso servidor e vamos chamar esse cliente. Eu vou duplicar aqui, vou chamar ele de single, tá? Para eu saber que é um único cliente e vou chamar um cliente só. O cliente número 1 me respondeu, bacana, tá legal, né? Então tá funcionando. Mas e se eu pedir o cliente número 15 e ele não existe, olha só que eu falei, o padrão é sempre responder 200, mas ele não tem. Eu precisava responder de uma maneira diferente aqui para a pessoa que está consumindo a minha API. Então eu poderia falar para ela o seguinte, se não tem o client, return res status, né, 204, que é não há conteúdo, não foi achado um conteúdo para o que você está buscando, tá? Eu não usaria um 404 not found, porque essa rota ela existe, ok? A rota existe. Não existe é o conteúdo do cliente. Então, eu poderia colocar isso. Mas também fica a seu critério como você está construindo a sua rota, tudo bem? Se você quiser mandar um 404 aqui, né, para o seu cliente e falar, cara, não existe, não foi encontrado, tudo bem, né? Que isso fique bem documentado na sua aplicação, tá bom? Muito bem. Indo para o próximo, agora vamos entender como que a gente vai pegar mais informações sendo enviadas do nosso cliente para o nosso back-end. Então, agora eu vou falar para o garçom, vou dar mais informações para esse garçom, né, que são as informações de post. Tá? Então, para salvar um cliente, no caso. Como é que funcionaria isso? Eu vou criar aqui no meu Insomnia um novo request, que é store, tá? Que é para salvar um cliente. Eu vou mandar como post e ele está falando que não tem body. Não, eu preciso de um body e o meu body é um JSON, tudo bem? Então, eu vou enviar essas informações. Por exemplo, o meu nome, ok? E o meu e-mail. Então eu estou enviando isso e aqui eu consigo pegar de que forma, Maicão? Cara, eu posso pegar somente o nome e o e-mail do meu REQ body, tudo bem? Sem problema nenhum. Posso pegar só isso e aí eu vou fazer todo aqui a minha lógica de salvar o novo cliente, tá bom? E vou responder com status ok quando eu salvar, enviando o nome e e-mail de volta para o meu
client para ele saber que deu certinho e eu salvei bacana esse conteúdo, tá bom? Vamos ver o que vai acontecer agora quando eu enviar isso no meu localhost 3000, né, /clients. Percebe que a rota do resource é a mesma, né? É o que está mudando é o verbo, tá vendo? Claro, teve época aí que eu já trabalhei, às vezes, usando só o post, eu falava client update, e isso não é bacana, né? Somente clients. Então, estou salvando um novo client. Então, send, e ele me respondeu com 200 ok, salvou, né? Fez a minha rotina de salvar, e ele mostrou para mim o cliente que foi salvo. Bacana, bem tranquilo. Próximo será atualizar o meu cliente, né? Vamos ver como que seria uma rotinazinha de atualização. O que a gente poderia trabalhar com a parte de atualizar. Atualizar, eu vou precisar do ID, como eu falei, né? E vou precisar pegar o meu cliente também. Então, vou copiar aquela linha. Então, aí eu pego o meu ID dos meus parâmetros e vou pegar o meu cliente. Vou achar o meu cliente. Posso mandar a mesma lógica do tipo, cara, não achei o cliente para poder te atualizar, ok? E aí, então, se eu achar assim o cliente, eu vou pegar também o meu nome e e-mail do meu body, ok? Meu nome e e-mail do meu body. Nesse caso, eu vou pegar só o nome, tá? Para ficar mais simples. Vou pegar o nome. Então, client name é igual ao novo name que eu peguei do meu body. Show? Press JSON. Então, deu tudo certo. Responde para mim o cliente atualizado. Vou restartar meu server. Vou duplicar aqui a minha... Pode ser o meu store, não tem problema. Vou duplicar aqui, vou escrever ele de... Opa, duplicou o get, não tem problema. Vou escrever aqui update, bacana. Ele é do tipo put, ele é nessa rota, ele tem o body, que é o JSON. Eu vou atualizar o name, que é Mike, ok? Então, se eu puxar de novo todos os carinhas aqui, eu tenho o cliente número 1, que chama Leane, mas agora eu vou chamá-lo de Mike. Então, o cliente número 1 é Mike. Pronto, atualizou para Mike. Tranquilo? Muito, muito, muito tranquilo, suave, agradável. Então, vamos aqui agora fazer a rotinazinha de deletar um cliente, né? De brincadeirinha. Então, eu posso fazer assim, ó, clients filtered, porque eu vou usar uma ideia aqui de filtrar, tá? Os meus clientes. E vou falar que ele traz para mim todos os clientes que o ID for diferente do ID que está passando aqui para mim, tá bom? Ou seja, eu estou tirando da minha lista, o ID que está passando aqui. E aí ele vai me retornar uma lista aí nova, né? Com os clientes filtrados. Então, dessa forma, eu estou deletando aqui um cliente de brincadeirinha, beleza? Da minha API. Show! Eu posso agora duplicar esse carinha também de maneira a deletar um cliente número 1, não preciso do body, e tá tudo bem, tá tudo certo, e posso enviar, e tá aqui, ele mandou a lista nova com o ID 2, 3, porque eu deletei o ID número 1. Claro, né, vamos mudar esse nomezinho aqui também, para não ficar esquisito, destroy. Beleza, então olha que tranquilo. Tá certo que ficou bagunçado, como eu falei, é bacana começar a separar arquivos, né? Deixar tudo organizado para que o início aqui do seu aplicativo não fique todo bagunçado. Isso aqui a gente tem um resource só aqui de clientes. Imagina com 3, 4 resources aqui vai estar uma bagunça total. Mas eu espero muito que você tenha entendido o que é uma API de uma maneira simples, REST e RESTful, ok? API sendo o cara que vai fazer a comunicação pra gente entre o nosso front e back-end, o REST que são algumas regras e o RESTful é a aplicação dessas regras, né? E dessa forma a gente tem aí uma APIzinha funcionando. Eu espero que faça sentido para você. Deixa aí seus comentários, o que é que você achou disso, o que é que poderia melhorar, o que você não está entendendo, o que ficou bagunçado e quem sabe a gente conversa isso um pouquinho mais depois. Beleza? Um grande abraço, sucesso aí, até o próximo vídeo.